Você tem medo da mudança? Você tem medo de se jogar? Será que se organizar direitinho, as chances de dar errado não diminuem e junto diminui o medo? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como se organizar um pouquinho para conseguir se jogar com menos risco. Às vezes a vida vem com os chamados, né? Muitas vezes quando a gente está vivendo momentos da vida não tão empolgantes, com um trabalho que não está muito animador, ou a gente está estagnado, ou um chefe que a gente não admira. No caso dos freelancers, muitas vezes com clientes pentelhos, né? E aí vem um chamado, que é o diabinho, que às vezes é uma ideia, é um sonho, uma viagem, uma mudança de emprego, uma mudança de planos, de profissão. E às vezes abrir um negócio. No meu caso, o diabinho tem nome, foi o FIPA. O FIPA é meu sócio, era meu amigo, e um belo dia, em 2014, ele me chamou para empreender, para abrir um negócio focado em educação à distância. E aí veio o dilema da mudança para mim. Eu trabalhava num mercado super tradicional, onde eu era muito bem remunerado, eu fazia muito bem o que eu fazia, mas não tinha um alinhamento de valores naquilo que eu fazia. E quando o FIPA me chamou para trabalhar com ensino à distância, aquilo pegou muito fundo para mim por dois motivos. O primeiro é que eu sempre adorei aprender e eu sempre odiei com todas as minhas forças a faculdade e a escola. Eu lembro das minhas aulas de história, assim, que eu prestava atenção em tudo que estava acontecendo na aula, menos no professor. Não assimilava nada do que vinha da aula e aí chegava em casa e passava o dia assistindo o History Channel, entendeu? Quer dizer, onde está o problema? Sou eu ou é o formato de ensino arcaico, né? Então, aquela possibilidade de trabalhar com educação fazia muito sentido para mim. E o segundo motivo é porque, como eu já falei em outros vídeos, assim, é muito importante eu associar o trabalho ao propósito, né? Eu tinha muita vontade de, sim, ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo fazer bem para as pessoas. E naquela época, não existia muitas empresas, né, com fins lucrativos, com core business social sustentável. Então, só tinha um jeito de eu criar uma empresa com esse teor, que era eu criar a minha. Então, empreender com educação foi o meu chamado, né? E o seu pode ser as mais diversas coisas, crescer na carreira, se tornar CEO, fazer uma viagem, tirar um sabático, mudar de profissão, virar atleta, ser terapeuta quântico, astronauta, sei lá, o que você quiser. E assim, responder a esses chamados é muito difícil porque, no final, trata-se de uma escolha. Toda escolha tem uma renúncia. Quando você decide fazer algo, você está abrindo mão de algo. E aí, numa mudança tão drástica, né, um dilema de mudança tão profundo, a gente se depara com nossas vulnerabilidades, com sair da zona de conforto, com os nossos medos. E como eu falo sempre, né, na hora de olhar para os medos, eu tento encarar com uma dose de coragem e duas de pragmatismo. E olhando com pragmatismo, qual é a pior coisa que pode acontecer se você for em direção a esse chamado? Não tô falando pra ninguém ser responsável, pra chegar no trabalho amanhã, se demitir, xingar seu chefe, não é nada disso. É pra olhar com bastante organização e planejamento, né? Entender o que você precisa efetivamente para ir em direção ao seu sonho. E se você conseguir mapear os custos inerentes a isso, quais são os passos do caminho, quanto tempo leva, qual que é o risco máximo potencial. Ou seja, se planejar, se organizar direitinho, de verdade, qual que é o pior que pode acontecer? E assim, cada caso é um caso, né? No final, quem vai saber dizer é você. Mas eu já adianto que se você tiver um cenário no qual você consegue voltar depois, se tudo der errado, aí o seu risco é baixíssimo, quase nenhum. Eu acho que tem várias formas, tá, de se organizar para chegar onde a gente quer. Mas aqui na Saiba Lá a gente se organizou numa estrutura de 5 etapas para isso. Primeira etapa, definir qual que é o sonho, onde você quer chegar. Eu, no caso, amo natureza e amo cachoeira, então vou usar como exemplo chegar numa cachoeira. Eu tenho na minha cabeça uma cachoeira específica, que é a Cachoeira do Eldorado, depois pesquisa, vale a pena. Mas digamos que a sua ideia seja abrir um negócio. Beleza, esse é o sonho, eu quero abrir meu negócio. Segunda etapa, você precisa conhecer muito bem o ambiente no qual você está inserido. No caso da cachoeira, eu preciso saber, primeiro numa macro escala, né, qual que é o bioma que essa cachoeira está inserida. Ela está na praia? Está na Mata Atlântica? Na Amazônia? Tipo, isso faz bastante diferença, né, em como é que eu vou planejar meu caminho. E a partir do momento que eu entendo qual que é o bioma, eu preciso ir em questões mais específicas sobre esse ambiente. Então, se essa cachoeira, no caso da Cachoeira do Eldorado, é na floresta amazônica, eu preciso saber quais são os animais que eu posso encontrar, quais são os perigos, quais são os desafios. E a mesma coisa para abrir um negócio. Você tem que entender primeiro esse cenário macro de mundo que a gente está vivendo, esses tempos exponenciais
que influenciam muito nas dinâmicas do dia a dia. Segundo, entender como esses tempos exponenciais influenciam no universo de negócios. O ambiente de negócios mudou muito nos últimos anos. Desde que eu me formei, por exemplo, a forma de trabalhar a gestão de negócios, me formei em administração, mudou rigorosamente. Não é que assim, eu sou super velho, eu me formei faz 10 anos na faculdade. 3. A gente precisa se conhecer. E se conhecer não no sentido esotérico, mas no sentido de entender quais são suas forças e suas fraquezas. Se eu quero chegar nessa cachoeira, quais são as ferramentas que eu preciso? Quais são as habilidades que eu preciso ter? Quanto tempo eu vou ter que caminhar? Vou precisar me preparar fisicamente ou não? Eu vou precisar ir com uma bota? Vou precisar levar uma peixeira? Quais são as ferramentas que precisam estar comigo, né? E a mesma coisa no ambiente profissional, assim, a gente costuma pensar muito sobre as hard skills, né? Então, sei lá, eu quero trabalhar no mercado financeiro, então eu preciso aprender sobre finanças. E beleza, existem as hard skills, são fundamentais, mas também existem as soft skills, suas competências, seus comportamentos e suas atitudes. A gente costuma achar que isso é fixo, mas na verdade não. A gente acha, né, eu não sou criativo, eu não me comunico bem, eu não sou empático, mas na verdade tudo isso dá para desenvolver. E a gente conseguir nesse planejamento elencar quais dessas competências, quais desses comportamentos são fundamentais para a gente chegar no nosso objetivo, é parte crucial para que o seu plano dê certo. 4. Planejar o caminho. Você definiu onde você quer chegar, você entendeu o ambiente, entendeu suas forças e suas fraquezas, percebeu quais fraquezas você precisa desenvolver para chegar onde você quer chegar, agora é hora de traçar o caminho. No caso da nossa cachoeira, eu preciso abrir o mapa e traçar exatamente por qual caminho eu vou percorrer. Quebrar esse caminho em etapas e atacar uma etapa por vez. Então essa é a parte do planejamento do caminho. E por fim, 5, você precisa desenvolver todas aquelas habilidades, competências, comportamentos, atitudes e obter as ferramentas que você viu que você precisa e não tem. Então vamos lá, você passou pelas 5 etapas, decidiu se jogar, foi em direção ao seu objetivo e aí sabe qual que é a primeira coisa que vai acontecer? Decepção. Porque assim, toda vez que a gente escolhe por algo, a gente fecha portas e abre novas portas. Só que antes das novas portas abrirem, a gente vê as portas fechando. Então, no meu caso, quando eu decidi me jogar junto com o FIPA nesse sonho de empreender com educação, eu tive que me demitir. Eu tinha um emprego que eu ganhava muito bem, eu passei a não ter dinheiro, o glamour do mercado que eu trabalhava se foi, eu fui parar num mercado onde eu não entendia nada, saí de um escritório super chique para ir trabalhar na garagem de favor na casa do FIPA, entendeu? Então foi um período complicado, de muito perrengue, até outras portas se abrirem, às vezes leva tempo, assim. Pra gente levou mais de um ano até a gente começar a receber feedbacks dos alunos dizendo que os nossos conteúdos estavam realmente ajudando eles na trajetória profissional deles. A gente começou a perceber que as nossas taxas de conclusão de cursos eram altíssimas, perto de 90%, que é o grande problema do mercado de ensino à distância. A gente começou a ser procurado por faculdades, por governo, para criar essas narrativas educacionais. Eu comecei a estar mais em contato com pessoas, com o meu lado criativo, que eu achei que não tinha, eu descobri que existe. Demorou, assim, para eu começar a colher os frutos desse movimento todo, sabe? E não é um mar de rosas, tá? A gente fica a noite sem dormir, fases sem caixa, decisões erradas, tem que ser muito resiliente, mas uma coisa é indiscutível, assim, hoje eu sou muito mais feliz do que eu era. Aprendi demais e hoje eu vivo uma vida bem mais coerente com quem que eu sou de verdade. E no caso de empreender, saiba, assim, é um perrengue, exige ser resiliente. Olha lá como é importante mapear as competências que você precisa. Exige volume, tempo, capacitação, mas eu acho que se você vai em direção a você mesmo, no final esse é o caminho para ser feliz, assim. Então, se você se organizar direitinho, as chances diminuem demais de dar errado. Pode ser que não dê certo, mas uma coisa é certeza, assim, você vai ampliar seu olhar de mundo, você vai se sentir mais vivo e provavelmente vai ser mais feliz, além de aprender demais. Isso tudo me lembra uma passagem de um livro que eu li, que mudou minha vida, inclusive é uma história que eu posso contar em outro vídeo. Mas é um livro do Hermann Hesse, que é o Damien. Ele fala algo mais ou menos assim: o passarinho, quando ele nasce, tudo que ele entende como mundo é o ovo. E em determinado momento ele tem que destruir o seu mundo para voar e ver todo o mundo. Eu sou o Martim e essa é a Saiba Lá.